Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Correia. Estou aqui junto com a minha equipe, o Guibô, a Bruna, a Gabi e o Augusto e o Guibô com o recadinho dele ali, chupa FGV. Essa aula eu preparei especificamente para a prova que está chegando, prova de domingo. Vamos revisar o processo civil para a OAB. Vamos fazer isso em algumas partes. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a parte geral do CPC. Claro, aqueles temas mais quentes, mais importantes, olhando para aquilo que a FGV cobrou nos exames passados, com mais frequência, com mais ênfase. Então, a gente vai analisar aqui temas a partir dos dispositivos mais cobrados, para que você consiga revisar esses conteúdos. E caso eles apareçam na sua prova, e eu tô com muita fé que eles vão aparecer, você acerte. Beleza? Curte o vídeo se você gostar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse conteúdo. Vamos fazer dessa a revisão mais certeira, não precisa ser a maior, mas a mais certeira de processo civil para o exame de ordem. Legal? Lembrando que aqui no canal tem muito conteúdo jurídico, não só de OAB, são mais de 160 aulas aqui no canal, tudo de graça para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos dar um cala-boca na FGV, vamos gabaritar processo civil. Parte geral do código, vamos começar trabalhando com limites da jurisdição nacional. Esse tema é bem quente para a tua prova. O que são limites da jurisdição nacional, professor? Gente, é o seguinte, é entender que tipo de demanda pode ser julgada no Brasil, porque existem demandas que o Brasil não julga. Ah, professor, você está falando de competência? Não, a competência já é interna. Eu estou falando daquilo que alguns chamam de competência internacional. Basicamente é o seguinte, é entender se uma determinada causa pode ser julgada no Brasil. É isso. Então a gente vai ver aqui 3 dispositivos importantes sobre o tema, muito importantes. Artigo 21, o 22 e o 23. Vamos lá, na tela para vocês o artigo 21. Olha lá. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então eu posso ter uma ação contra um italiano, contra um português, tramitando no Brasil? Posso, desde que ele seja domiciliado aqui, beleza? Então, primeira regra bem simples. Se o réu é domiciliado aqui, essa ação pode ser julgada no Brasil. Não importa se ele é estrangeiro ou não, tá? Segundo tipo de ação. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. São aquelas situações em que há uma relação jurídica entre as partes e que essa relação jurídica, o local de cumprimento dessa obrigação, por exemplo, um fazer. Esse fazer é fazer no Brasil. É um entregar uma coisa. Essa entrega de coisa deve ocorrer no Brasil. Ora, se é aqui que deve ocorrer a entrega, se é aqui que deve ocorrer a obrigação de fazer, uma ação que discuta isso pode tramitar aqui sim, tá? E por fim, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, um exemplo clássico, imagine que eu esteja processando alguém em razão de um acidente de trânsito ocorrido aqui em Curitiba. Ô prof, mas o réu ele mora na Itália, não importa. Por quê? O fato que deu origem a esta ação é o acidente de trânsito que ocorreu aqui em Curitiba. Se ocorreu aqui em Curitiba, eu posso processar esse italiano que mora lá na Itália, inclusive aqui no Brasil. Legal? Essas causas que eu trouxe para vocês agora são causas de competência concorrente da jurisdição nacional. Quer dizer o quê? Quer dizer que podem ser julgadas no Brasil. Não que não possam ser julgadas em outra localidade, não é isso. Aí vai depender da localidade específica, vai depender lá na Itália. Será que uma ação dessa aqui, vamos imaginar, envolvendo um italiano aqui no Brasil, podia ser julgado na Itália? A regra da Itália é que vai dizer. Se lá pode, beleza. Eu não estou dizendo que lá não pode, eu estou dizendo que essas aqui podem ser julgadas no Brasil, tá? O artigo 22 também vai trazer causas da jurisdição nacional também concorrentemente, ou seja, podem ser julgadas aqui,
mas nada impede que sejam julgadas fora também. Dá uma olhadinha lá. Quando? Quando for ação de alimentos, em duas situações. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Vamos lembrar que o credor dos alimentos, a gente chama ele de alimentando, né? O credor dos alimentos é o alimentando. E a segunda situação, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Quando eu falo em réu aqui, eu estou falando em alimentante, tá? A ideia é a seguinte, pode ser processada no Brasil essa situação dos alimentos, porque quem está pedindo alimentos está domiciliado aqui. Ou, em face de quem se pede alimentos, tem propriedade, tem posse, tem bens aqui. E esses bens podem ser utilizados para pagar a dívida, tá? Inciso 2, olha que interessante. Decorrente de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Eu fui para a Europa com a minha família, viajei, sei lá, vamos imaginar que eu fui para a Itália, eu, Gabi, Bruna e Augusto. E levamos o Guibô na bagagem também. E lá dentro, numa conexão daquelas dentro da Europa, a gente foi de uma cidade da Itália para uma outra cidade, sei lá, na Espanha, vamos imaginar. Pegamos um avião lá e deu um problema de extravio de bagagem. Eu posso entrar com essa ação aqui no Brasil? Posso entrar com essa ação aqui no Brasil, sim. Por quê? Porque eu sou um consumidor domiciliado aqui. Beleza? E a terceira hipótese, bem menos importante, nem vamos mencionar muito ela, mas é quando as partes se submetem à jurisdição. Por exemplo, fizeram um acordo e disseram que isso tem que ser julgado no Brasil. Mas isso é bem menos importante para a tua prova, tá? Agora, o artigo 23 continua falando disso, mas ele vai trazer uma regra diferente. Porque aqui, ó, a competência da autoridade judicial brasileira ela será, nesse caso, exclusiva. Como assim, professor, exclusiva? Só o Brasil julga. Se as ações mencionadas aqui forem julgadas lá fora, elas não valem nada no Brasil. Mas e as outras, professor? Do artigo 21 e do artigo 22. Se forem julgadas lá fora, valem alguma coisa aqui? Valem, desde que sejam homologadas pelo procedimento de homologação de sentença estrangeira lá no STJ. Então, essas do 23, não. O STJ não homologa. Vai dizer, isso foi decidido lá na Itália, isso aqui no Brasil não vale. Nem vamos homologar. Que situações são essas? São 3, mas vai ter ao final delas um macetão para você não errar. Olha lá. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Eu vou destacar isso aqui, ó. Imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. Ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou domicílio fora do território nacional. Gente, um macetão para você não errar na tua prova. Se é uma ação que é para discutir bens que estão situados, que estão no Brasil, a competência vai ser da jurisdição nacional com exclusão de qualquer outra, ou seja, não pode ser julgado lá fora. Beleza? Esse é o macete para você não errar. Envolveu bens situados no Brasil, tem que ser julgado no Brasil. Legal? Beleza? Primeira parte dessa parte geral matamos. Segunda parte, algumas regrinhas importantes sobre competência. Estou com um palpite em 2 regras específicas de competência. A primeira relacionada a ações que envolvam herança, inventário de bens, abertura de testamento. Vamos dar uma olhadinha na regra? Artigo
48 do CPC. Dá uma olhada aqui, ó. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Então vamos lá. Primeira regra que a gente precisa entender é onde o réu, né, o autor da herança, melhor, era domiciliado. Então morreu João. Onde João era domiciliado? Curitiba, é lá que a gente vai abrir o inventário. Professor, o João estava de férias em Porto Alegre, mas ele era domiciliado em São Paulo. São Paulo é o local que a gente vai abrir o inventário. Então, primeira regra, gente, não é onde o cara morreu, não é onde os herdeiros estão, não. É onde ele era domiciliado antes de morrer. É isso, tá? Não importa onde ele vai ser enterrado, mas sim onde ele era domiciliado. Legal? Agora, imaginem que o autor da herança, e aqui, né, quando a gente fala em autor da herança, a gente está falando do falecido, né, gente? Estamos falando do falecido, tá? Se ele não tinha domicílio certo, vamos imaginar que ele tinha 3 casas no Brasil e ele ficava um tempo em cada uma delas. Ele tinha um carro na garagem de cada uma dessas casas, ele, sei lá, tinha roupas lá, ele não tinha domicílio certo. Como é que funciona? Aqui, muito cuidado. É uma regra que você só aplica a próxima se a primeira não servir. Então, é nessa ordem aqui, tá? Eu só vou ler o inciso 2 se o primeiro não serviu. Eu só vou ler o inciso 3 se o primeiro e o segundo não serviram. Então, vamos lá. Primeira, o foro de situação dos bens imóveis. Aí eu vou lá e reparo que ele tem vários imóveis. Então, professor, ele não tinha domicílio certo, ele tinha uma casa em Florianópolis, uma casa no Rio de Janeiro e uma casa em Manaus. E ele ficava circulando por essas 3. Tinha imóveis, portanto, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, né? E em Manaus. Isso. E aí? Vale essa regra? Não, vai para o inciso 2. Por quê? Porque a inciso 1 não foi suficiente, porque ele tinha vários. Inciso 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, que é o nosso caso, qualquer um deles. Então, no meu exemplo, que ele tem uma casa em Florianópolis, uma casa no Rio de Janeiro e uma casa em Manaus, ele pode escolher, né? Ele não, né? Os herdeiros lá que vão ajuizar o inventário podem escolher em qualquer uma dessas localidades aí, tá? Agora, e se ele não tinha bens imóveis? Imagine que ele tem uma casa alugada em Florianópolis, uma casa alugada em Manaus e uma casa alugada no Rio de Janeiro. Não tem nenhum imóvel. Ele só tem carro, roupa, é isso que ele deixou. Vem para o inciso 3. Não havendo os bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, muito cuidado. Não tem regra, tá? Não cai em pegadinha do tipo assim, é ajuizado no domicílio dos herdeiros ou é ajuizado no local do falecimento. Não tem regra nesse sentido. Legal? Beleza? E a segunda regrinha de competência que eu acho que é quente para a tua prova, porque a gente está no momento, infelizmente, há algum tempo, a gente tem tendo muitos e muitos casos de violência doméstica. E isso pode afetar regras de competência do Código. Tanto que em 2019 a gente teve uma alteração no CPC, tá? E essa alteração nunca caiu. Nós já estamos em 2022 e isso nunca caiu. Tá na hora de cair? Tá. Dá uma olhadinha aqui, ó. É o artigo 53, inciso 1º. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, eu tenho lá essas 3 regras iniciais do código, tá? Isso aqui é CPC originário, aqui é que mudou, tá? Domicílio do guardião de filho incapaz, então vamos imaginar, o casal se divorcia,
e tem uma criança, tá? De 3 anos, filha do casal. Essa guarda vai ficar com a mãe, então é no domicílio da mãe. Legal? Se não tem filho incapaz, olha lá a regra, último domicílio do casal. Então é um casal que não tem filhos. Onde é que é juízo o divórcio? Eles moravam aonde? Curitiba. Agora um está em Florianópolis e o outro continua em Curitiba. É Curitiba porque é o último domicílio do casal, tá? Agora cuidado. Se ninguém mais mora naquele lugar, o casal morava em Curitiba, se divorciou. Foi um para Florianópolis, um para Porto Alegre. A juíza onde? Olha lá, domicílio do réu. É a letrinha C. Só que o meu palpite para tua prova tá aqui, ó, na letra D. Domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, o casal se divorcia e a mulher foi vítima de violência doméstica. O divórcio tramita no domicílio dela. A ideia é o quê? Ela é a mais vulnerável nessa relação, tá? Nesse caso, para ajudar ela em razão dessa vulnerabilidade, o processo tramita onde ela é domiciliada. Beleza? Tranquilos? E para a gente finalizar essa primeira parte da nossa revisão aqui, serão algumas partes, como eu disse para vocês, vamos matar o tema da incompetência relativa e absoluta e da declaração de incompetência. Vamos analisar 2 dispositivos aqui. O 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Gente, pelo amor de Deus, não errem o básico. Você não alega mais a incompetência do juízo por meio de uma peça específica chamada exceção de incompetência. Não existe mais isso desde que o novo código entrou em vigor. Então agora, quando você quiser alegar a incompetência do juízo, você faz isso por meio do quê? Por meio de contestação. Lá na tua contestação, você abre um tópico nas preliminares e alega a incompetência relativa ou absoluta do juízo, tá? Prof, aconteceu o seguinte, eu fiz a minha contestação e esqueci de alegar a incompetência. O que é que acontece? Antes de eu te responder, eu vou fazer uma pergunta. Essa incompetência que você esqueceu de alegar, ela era relativa ou absoluta? Ah, prof, ela era relativa. Se ela era relativa, já era. Por quê? Olha o que diz o 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: o juízo que era relativamente incompetente, ele era incompetente, relativamente. Eu tenho que alegar na minha contestação. Eu não aleguei. Se eu não aleguei, prorroga-se a competência. Quer dizer o quê? Que esse juiz que era relativamente incompetente torna-se competente para julgar aquela causa. Legal? Não, prof. A incompetência dele era absoluta. Não era relativa. E eu não aleguei na contestação. E agora? Não tem problema, porque isso não preclui. Você pode alegar a incompetência absoluta do juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição. Esqueceu de alegar na contestação, faz uma petição depois e alega a absoluta. A relativa já era, tá? Agora, professor, como é que funciona? Eu aleguei a incompetência do juízo. Ele tem que decidir? Ele tem que decidir. Ele tem que dizer se ele é incompetente e se ele for, ele vai determinar a remessa dos autos ao juízo competente, ou ele vai dizer, não, eu acho que eu sou competente mesmo e o processo prossegue ali. Isso é uma decisão interlocutória, que pela ideia de taxatividade mitigada lá do agravo de instrumento, seria possível agravo de instrumento, seria possível agravo de instrumento. Agora, a dúvida que eu tenho é a seguinte, prof, o juiz decidiu algumas coisas, vamos imaginar, ele analisou um pedido de tutela provisória e deu uma decisão lá. Só depois disso foi alegada a incompetência e ele reconheceu a incompetência dele.
aquela decisão de tutela provisória que ele deu, pô, ele deu, mas ele era incompetente. Ela vale ou não vale? Isso é questão certa na tua prova. Olha o que diz o parágrafo 4º do 64. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Quer dizer o quê? Imagine que o juiz deu uma tutela provisória aqui no processo. Aí depois ele reconhece que ele é incompetente. Essa decisão dele que ele deu aqui vale? Vale. E aí ele vai mandar lá para o juízo competente. Ah, mandei lá para a Vara Civil de Cascavel. O juiz de lá pode dar uma nova decisão sobre a tutela provisória? Pode. E aí revoga essa. Ou ele pode não falar nada. Se ele não falar nada, essa continua valendo, tá? E claro, quando o juiz declara a sua incompetência, se ele quiser, ele pode dizer: declaro minha incompetência e revogo as decisões anteriores. Se ele não fizer isso, elas continuam valendo. Beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira parte da nossa revisão, tá? Na aula que vem a gente começa trabalhando com conciliadores e mediadores e depois parte para a tutela provisória. É isso, espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha aqui, compartilha, comenta aqui embaixo, deixa a sua dúvida. Um grande abraço, bons estudos e até mais.